Política pública em falta. Poços não instalados pelo DENOX promovem o drama da falta d'água na região metropolitana de Fortaleza. Congresso Nacional vota mudanças na lei da improbidade administrativa. Quais os impactos na política? É agora no Ponto Poder. Olá, seja bem-vindo ao Ponto Poder. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Wagner? Bia, a gente começa hoje falando sobre poços não instalados pelo DENOX. Nos últimos 3 anos, a quantidade de poços não instalados pelo DENOX se aproxima de 90%. A consequência disso é o drama da água no interior do Ceará. Eu estive lá no município de Pacajus para mostrar a situação das comunidades. Vamos acompanhar na reportagem. Torneira vazia. Por aqui, água é coisa rara. Estamos falando do município de Pacajus, que fica a menos de 1 hora de Fortaleza. Na localidade de Pajeú, a população se obriga a acordar cedo, fazer uma longa caminhada e carregar água na cabeça. Eu saio 4h30, porque 4h30 é de manhã, não faz medo. Eu passo aqui, tá todo mundo dormindo, aí pego minhas cabacinhas e vou embora, botar na cabeça ou na mão. Vou-me embora. O sofrimento da dona Rita com a falta d'água poderia ter acabado lá em 2018, quando o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, perfurou um poço com a promessa de garantir água para a comunidade. Acontece que o órgão não concluiu a obra. Em meio à longa espera para a conclusão da obra, a população aqui da localidade de Pajeú, no município de Pacajus, arregaçou as mangas e construiu com as próprias mãos o poço para a comunidade. Para acelerar o serviço, a Prefeitura disponibilizou materiais de construção e técnicos da gestão municipal para a instalação. O problema é que a água ainda não jorra pelas torneiras do poço. Os moradores pedem equipamentos para os ajustes finais. Mas em cima, cadê a coberta? Sai lagarto, sai aqueles bichos de dentro. Meu amor, é triste. Ainda em Pacajus, no distrito de Sítio Cavalaria, a situação é a mesma. Nós temos 2 chafariz abastecendo a cavalaria. Só que não é suficiente para a população que hoje tem a grande cavalaria. Onde tem uma faixa de quase 300 casas, tem um chafariz que a vazão é 800 mil litros de água por hora e outro que é 6.000. Aqui tinha que ter no mínimo mais umas 4 vezes a mais ou 3 para poder abastecer todo mundo. Tem água um dia, outro não tem. A Prefeitura diz que ajuda como pode. Nós temos o caminhão-pipa, que faz parte da minha secretaria, a gente tem usado muito esse caminhão para atender essas comunidades, né? Hoje mesmo nós já atendemos a comunidade do Tucum, atendemos a comunidade da Base, e a essa comunidade aqui da Cavalaria nós atendemos 3 vezes por semana com caminhão-pipa. Não é o ideal, mas é uma alternativa que a gente tem criado para poder ajudar essas comunidades. Problemas como esses poderiam ter sido solucionados se o DENOX tivesse instalado os poços que perfurou no Ceará. Nos últimos 3 anos, o índice de obras não concluídas se aproxima de 90% no estado. Em 2018, dos 259 poços perfurados com vazão, ou seja, com água potável, apenas 1 foi instalado. Em 2019, só uma obra foi concluída em 46 perfurações. Já no ano passado, dos 128 poços perfurados, 43 foram instalados, o maior número no período. Pesquisador da Universidade Federal do Ceará explica que o estado é pioneiro em projetos hídricos. O que falta é a execução. Para ele, uma das saídas para garantir água à região metropolitana também pode ser através das adutoras. Onde a região metropolitana se estende mais para o interior e onde começa a aparecer as formações cristalinas, onde é mais difícil fazer o poço, onde é mais difícil acertar com um poço de boa vazão e que não seja água de má qualidade, aí valeria a pena se pensar na distribuição através de adutoras. É importante a gente deixar muito claro que esse drama da água que a gente acabou de ver na reportagem, ele só, como outros assuntos, só pode ser resolvido a partir da política, né, Bia? É um assunto muito grave, claro. Então isso precisa estar na pauta, na agenda legislativa, na agenda executiva, e a gente precisa
continuar acompanhando esse tipo de assunto que é grave e importante para os cearenses. Bem, a nossa equipe procurou o DENOX para comentar o assunto, todo esse drama que a gente acompanhou aí na reportagem, mas o departamento não respondeu à nossa equipe até a veiculação dessa matéria. Mudando um pouco de temática, a gente fala agora sobre vacinação, o assunto do momento. A gente sabe que a imunização está avançando aos poucos no público adulto, mas e na classe política? Você já se perguntou se os nossos parlamentares têm se vacinado, se vão se vacinar, se estão cadastrados? Qual a importância disso? Bem, a nossa equipe, a nossa produção, fez um levantamento do vacinômetro da bancada cearense. Como é que está aí esse ranking da vacinação? Tem muita gente se vacinando? Quem se vacinou, quem não se vacinou? Quem não se vacinou, a gente vai acompanhar aqui no telão. Aqui, vamos acompanhar aqui com o nosso telespectador. Primeiramente, a bancada dos cearenses que se vacinaram. Então, nós temos aqui os senadores Tasso Gereissati, Cid Gomes, os deputados federais Danilo Forte, Dilvan Alencar, Dr. Jaziel, Zé Ayrton. Vamos aí para a segunda tela. Temos aí os deputados federais Leônidas Cristino, José Guimarães, André Figueiredo, Genesias Noronha, Aníbal Gomes, Heitor Freire. Temos mais uma tela. Deputado Moses Rodrigues, Odorico Monteiro, Luiziane Lins, Robério Monteiro e Mauro Filho. É importante só salientar esse ponto, que nós consideramos todos os deputados, todos os parlamentares suplentes e também os efetivos que, de alguma forma, tomaram posse e exerceram um mandato nessa legislatura. Agora vamos conferir quais os parlamentares que ainda não se vacinaram. Aqui na tela a gente tem o senador Luiz Eduardo Girão e os deputados A.J. Albuquerque, Domingos Neto, Célio Studart e Eduardo Bismarck. Só um pontinho aqui, para só voltar um pouquinho essa primeira tela, essa tela anterior. O senador Eduardo Girão é um dos casos que ele não está cadastrado aqui no Ceará. Ele comentou, falou para a nossa reportagem, que vai se vacinar, só que em Brasília. Lá em Brasília, ele vai se vacinar, diz que está trabalhando muito na questão da CPI, então está morando por lá e vai se vacinar por lá mesmo. Pela idade dele, 48 anos, aqui no Ceará, ele já estaria vacinado, mas lá é uma outra agenda. E agora vamos então ver os outros que não se vacinaram ainda. Júnior Mano, Pedro Bezerra, Capitão Wagner, Vaidon Oliveira, Denis Bezerra, Totonho Lopes, que não respondeu, não é isso? Olha, para comentar sobre este assunto, a gente está aqui agora com o repórter Igor Cavalcante, repórter de política do Sistema Verdes Mares. Oi, Igor, tudo bem? Olá, Bia, Wagner, tudo bem com vocês? Tudo bem. Me fala, por favor, Igor, de que forma a gente pode ler esse cenário? Tanto os que se vacinaram, os que não se vacinaram, o que é que isso conta pra gente? De que forma isso impacta a vida do eleitor que está aqui na capital ou no interior querendo se imunizar? Bia, o que fica bem evidente nesse sentido é que realmente essa questão da vacinação é algo que, esse discurso é algo que realmente saiu, digamos, vencedor. Eu digo isso porque a questão da pandemia sempre foi muito politizada aqui no Brasil, em todos os aspectos. No uso de máscara, na questão do isolamento, do distanciamento, do lockdown e também da vacinação não foi diferente. É uma discussão que perdurou por muito tempo e perdura até hoje, Tanto é que a gente está nessa situação aí de mais de 500 mil mortes. Então a gente pode atribuir uma parte dessa responsabilidade a toda essa politização que se criou em torno de vários aspectos da pandemia, A pandemia deixou de ser discutida. Não deixou, mas ela passou a ser mais discutida no Brasil na parte política, nos parlamentos, nas redes sociais, do que realmente nos laboratórios científicos. Então, o que a gente pode dizer realmente é que esse discurso da importância de se vacinar, da necessidade de se vacinar como única forma de prevenir o avanço da pandemia, é que realmente venceu. E a gente vê nisso que todos os deputados e senadores eles estão se vacinando, buscando a vacinação e estão cadastrados, eles estão na expectativa de receberem essa vacina. O que é interessante a gente notar, viu, Bia, é como a forma como eles lidam com isso é diferente. Assim, esses deputados e senadores que sempre defenderam medidas mais científicas, eles costumam publicar bastante nas redes sociais que estão se vacinando, usando hashtags. Já os deputados e senadores que são mais alinhados ali ao governo federal, eles realmente não publicam tanto, assim, não usam tanto essa aplicação, esse recebimento das doses
como uma forma realmente de incentivar, talvez diretamente a população, mas mais como uma forma de exaltar o papel do governo federal na compra de vacinas, ou então eles exaltam que estão tomando, por exemplo, a vacina da Pfizer ou da AstraZeneca, que foram compradas aí mais diretamente pelo governo federal, enquanto a Coronavac é muito mais alinhada, né, ao governo do governador João Dória, né, de São Paulo, que é adversário aí do governo federal. Igor, o levantamento aí que a gente tem, né, a gente contabilizou 28 deputados, é bom a gente, 28 parlamentares, é bom a gente explicar que nós temos 25 na nossa bancada, mas como a gente considerou alguns suplentes que tomaram posse enquanto parlamentares, a gente contabilizou 28. Então, desses 28, quantos se vacinaram, quanto ainda faltam se vacinar? Wagner, 17 já se vacinaram, o restante, os que não se vacinaram até agora, eles alegam que não chegaram à faixa etária, né? A maioria está cadastrado aqui em Fortaleza, alguns poucos deputados tomaram vacinas nas suas cidades de origem, digamos assim, por exemplo, o Moses Rodrigues, né? Ele foi tomar em Sobral. Então, realmente, a maioria dos deputados, eles estão cadastrados aqui em Fortaleza. Tem o caso, por exemplo, do André Figueiredo, do PDT, ele está cadastrado aqui em Fortaleza, mas acabou tomando antes em Brasília, né? Então, tem esses aspectos mais pontuais, assim a gente pode dizer, mas o que a gente pode concluir desse levantamento realmente é uma mudança no discurso de uma parte desses parlamentares. Igor, fala mais sobre essa questão da mudança do discurso, né? A gente via alguns parlamentares criticando a questão da vacina, com muita desconfiança em relação aos imunizantes, com defesa de tratamento precoce. Em que momento esse discurso mudou? Qual é o ingrediente político que a gente pode tirar disso, pensando nas eleições do ano que vem? Wagner, a gente tem quase uma data assim, para dizer quando esse discurso mudou. Foi mais ou menos em março deste ano, a gente inclusive noticiou aqui no Ponto Poder, como havia uma diferença na forma que muitos desses deputados, principalmente esses deputados mais alinhados ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro, estavam lidando com a vacinação. Isso porque a vacinação no Brasil começou ali no janeiro, fevereiro, e esses deputados tinham esses questionamentos, né? Muitos vereadores aqui de Fortaleza, também mais alinhados ao presidente, chegaram a questionar a efetividade dessas vacinas. E aí, quando elas realmente começou a avançar, e aí a realidade se impôs, as pessoas começaram a procurar vacina, as filas nos locais de vacinação começaram a crescer. Hoje em dia a gente tem a xepa da vacina, que é todo mundo querendo, né, aproveitar o restinho dessas doses de vacina para tomar também. Então, a partir de março, quando se viu que o eleitorado, que a população estava ansiosa por essas vacinas, o presidente, assim como seus aliados, seus apoiadores, mudaram, de certa forma, o jeito de encarar essa vacinação. Para quem não lembra, muitos deputados e vereadores aqui de Fortaleza começaram a ir ao aeroporto, esperar a chegada dessas doses de vacina e publicar em redes sociais. E na época também o presidente chegou a fazer um pronunciamento em cadeia nacional exaltando essa vacinação. Então foi realmente em março que houve essa mudança. Muito obrigada por todas as informações, Igor. É muito interessante a gente conseguir fazer essa leitura, já que a imunização nunca foi tão política, né? Nenhuma imunização a gente acompanhou de forma tão politizada e agora, claro, cada um deles que se imuniza e que publiciza isso ou não, acaba sim utilizando isso como ingrediente político, como você falou, Wagner. Falando de Brasília, a gente está falando da nossa bancada por lá, continuamos na capital federal, mas agora para falar de CPI da Covid. Direto de lá, Flávia Rabelo, nossa repórter, traz as últimas informações em relação à comissão. Acompanhe na reportagem. Em Brasília, a semana começou com mais um depoimento tenso na CPI da Covid, que investiga a ação do governo no combate ao coronavírus. Quem foi ouvido nesta terça-feira foi o ex-ministro e atual deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Isso não tem justificativa científica, minha gente. Não tem argumento científico que explique isso. Então, o pânico das previsões catastróficas pautou os governadores e pautou a vida das pessoas. Será que alguém aqui não teve constrangimento e não seguiu? No começo, inclusive, as pessoas seguiam cegamente isso. Depois começaram a ver, mas isso não está funcionando, está morrendo igual as pessoas. A CPI da Covid foi instalada no final de abril aqui no Senado Federal. Com o depoimento desta terça-feira, completa 20 nomes sabatinados pelos senadores.
Desse total, pelo menos a metade, segundo o relator Renan Calheiros, podem passar na condição de testemunhas para investigados, entre eles a médica do Ceará, Mayra Pinheiro, atual secretária do Trabalho do Ministério da Saúde. Bem, a gente acompanhou aí os últimos detalhes, Bia, da comissão parlamentar de inquérito que corre em Brasília. Já são quase 2 meses de investigação, de debates. A gente não tem ainda um prazo para que seja encerrado. Há também questionamentos no Supremo Tribunal Federal, mas é um assunto extremamente caro para a sociedade brasileira e que a gente vai precisar acompanhar os seus desdobramentos aí nos próximos dias. Bem, agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com o assunto da improbidade administrativa. O Congresso Nacional estuda mudanças na lei. Que mudanças são essas? Daqui a pouco a gente trata do assunto. Até já. Ponto Poder de volta. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou mudanças na lei da improbidade administrativa. Agora o texto tramita no Senado. Afinal de contas, o que pode vir a mudar com a nova lei? Confira na reportagem de Luana Barros. Como gestores administram o dinheiro público, é um assunto cada vez mais frequente na sociedade brasileira. Com casos de prejuízos aos cofres de prefeituras e governos, inclusive com o desvio de recursos, o combate a irregularidades tem sido usado como bandeira política por movimentos e candidatos. Uma das principais ferramentas para a punição desses gestores, a Lei de Improbidade Administrativa, passou por mudanças que têm gerado polêmica. O novo texto modifica a legislação em pontos fundamentais. Entre eles, passa a ser necessário provar a intenção do gestor de cometer crime contra a administração. A punição também muda. Antes, havia pena mínima de 8 anos de suspensão dos direitos políticos, ou seja, o gestor ficava impedido de concorrer em eleições. Contudo, esse tempo mínimo deixou de existir. Além disso, o político perde o mandato apenas se estiver no mesmo cargo no qual cometeu o crime. O Ministério Público também passa a ser o único órgão autorizado a apresentar ações por improbidade administrativa e passa a ter menos tempo para investigar. Agora, o prazo de prescrição do crime passa a contar a partir do momento em que a irregularidade é cometida. Antes, a prescrição era contada a partir do fim do mandato do gestor. As mudanças foram aprovadas pela ampla maioria na Câmara Federal. 408 deputados foram favoráveis e apenas 67 contrários. Os parlamentares defendem a urgência na revisão, já que a lei de improbidade administrativa já tem quase 30 anos. O principal argumento é que, com as mudanças, a lei se tornaria mais justa, pela necessidade de provar a intenção de cometer o crime. O projeto irá destravar os empecilhos que atualmente mais confundem e paralisam do que efetivamente preservam o interesse público. A legislação vigente é ultrapassada, antiquada e engessa os bons gestores públicos. Mas o vice-presidente da Associação Cearense do Ministério Público aponta que essa necessidade de provar a intenção pode prejudicar, inclusive, a punição de crimes contra a gestão pública. Quando se dá no âmbito das administrações, é difícil, a um primeiro momento, se colher dados, se colher informações, se colher documentos, principalmente com o gestor lá dentro. Ele cria dificuldade de acesso a essa documentação. Isso propicia a de que haja uma dificuldade efetiva de se chegar, à identificação e à punição de determinados casos de improbidade administrativa. O projeto de lei que revisa a lei de improbidade foi apresentado em 2018, mas teve a votação acelerada na semana passada. Foram menos de 24 horas entre a apresentação do relatório final sobre a proposta e a votação no plenário da Casa. Um comportamento que pode se repetir no Senado, onde o assunto deve começar a ser discutido nessa semana. Foi um texto aprovado de maneira extremamente assodada, não houve discussão com a sociedade, com os órgãos de fiscalização que deveriam participar desse debate, que, afinal de contas, é uma medida que diretamente atinge as pessoas, a sociedade brasileira, então não houve nenhum tipo de discussão.
foi muito rapidamente votada e muito provavelmente, né, pela maneira como ela conseguiu unir os opostos políticos, colocou todo mundo ali na mesma defesa do projeto, muito provavelmente que da mesma forma seja no Senado Federal. São muitas mudanças que podem impactar no seu dia a dia, como a reportagem mostrou. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Ponto Poder o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará, Fernandes Neto. Fernandes Neto, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder. Obrigado pela oportunidade, Wagner e Beatriz, para tratar de um tema tão relevante. Estou à disposição de vocês. A gente está acompanhando essas discussões, né, no Congresso Nacional e que está tramitando, são mudanças muito polêmicas, mas eu quero fazer uma pergunta bem objetiva para o senhor que já é um experiente aí no ramo do direito eleitoral no país. Essas mudanças, elas podem reduzir a quantidade de processos nas eleições? A gente pode visualizar aí uma eleição menos judicializada do que a gente vê atualmente, presidente? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. A lei de improbidade, a improbidade administrativa, ela tem uma relevância, ela tem uma incidência na lei eleitoral. No entanto, quando se diz a improbidade administrativa por ato doloso, e principalmente as decorrentes do julgamento do Tribunal de Contas, quando determinados administrativamente. Então, não obrigatoriamente ela implicaria numa redução de processos eleitorais. Fernandes, por outro lado, pode haver uma dificuldade de provar a irregularidade, já que se torna necessária a comprovação da intenção do dolo, né? De que forma, até que ponto isso pode trazer a sensação de impunidade? De fato, a impunidade, ela pode ser toda e qualquer modificação que se trata de lei de improbidade administrativa e lei de ficha limpa, ela gera psicologicamente uma ideia de impunidade administrativa, né, na sociedade. E muitas vezes, muitas pessoas criticam essa ideia de impunidade administrativa sem sequer saber do conteúdo da lei. E, nesse caso, algumas das modificações são bem polêmicas, é claro, mas algumas das modificações são bem salutares e são decorrentes da prática do processo. Porque o objetivo finalístico de uma lei de improbidade administrativa é buscar, punir aqueles realmente gestores públicos e probos, aqueles que cometeram um ato ilícito por deliberação, por vontade, né? E nem sempre a prática da lei de improbidade utilizada usualmente, por exemplo, estava alcançando essas pessoas. Muitas vezes alcançava as pessoas por mero ofensa a princípios genéricos, a princípios que sequer estavam bem postos. Por exemplo, eu tenho um caso muito claro de um prefeito que foi condenado na esfera civil e se tornou perdeu o cargo, porque utilizou o fax da prefeitura para passar um documento de origem eleitoral, né? Sem nenhuma dúvida, é uma atitude irregular, tá certo? É reprovável até pelo princípio republicano, mas, claro, é longe de perder o cargo em razão de ter uma punição tão severa. Então, nós precisamos adequar as punições até para que se possa, na realidade, punir aqueles improbos, sim, né? E não aqueles afastados da política, afastados da administração, aquelas pessoas que não querem submeter a situações como essa. Então, a lei também objetiva atrair os corretos, deve objetivar atrair os corretos, né? Por exemplo, o aumento da prescrição aumentou de 5 para 8 anos, né? A pena de inegibilidade no decorrente da suspensão de direitos políticos passou de 10 a 14 anos, né? Sem pena mínima, cabendo ao juiz especificar aquilo que é realmente importante, especificar no ato concreto qual a pena cabível àquele caso. Muito obrigada pela participação, Fernandes. Muito obrigada por estar aqui conosco, comentando um assunto tão relevante, né? É um assunto que a gente tem que prestar atenção, né, presidente, que a gente está discutindo todas essas questões, mas precisa ser aprovado definitivamente aí pelo Congresso ainda, né? Muito obrigado, Fernandes. Eu acho que o Senado tem que agora amadurecer a lei, trazer um debate público
A grande discussão é que essas leis são aprovadas sempre de uma forma, do dia para a noite, sem debate público, assim como foi aprovada também a lei de improbidade sem debate público, as suas mudanças são feitas também pelos deputados sem debate público. Nós podemos trazer uma visão mais pontual, uma visão mais concreta e mais realista, menos apaixonado por aqueles que são os punitivistas e aqueles que são corruptos, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Okay? Muito obrigado, Fernandes. Até a próxima, então. Bem, a gente vai acompanhar agora uma charge do Tiagão, né? A gente já está chegando ao final do nosso programa, mas a gente vamos acompanhar o que é que o Tiagão preparou para a gente. Vamos lá. Assunto que dá o que falar, né, Bia? A gente segue acompanhando essa queda de braço. E você já sabe, para ficar por dentro de tudo do mundo da política, é só acompanhar pontopoder.com.br. O Ponto Poder volta na semana que vem. Até lá.